que está na epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 1. Só quero tomar um versículo para lê-lo, para não ser redundante ao que eu quero falar-lhes. Versículo 16, tendo em vista que é um trabalho voltado ao Pentecostes, e seria talvez vã da minha parte não falar sobre a nossa história. Capítulo 1, versículo 16, é uma expressão muito contundente, de quem jamais, na ótica humana, se esperaria ouvir. Eu estou lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional. Não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu, depois do grego. Amém? Queiram tornar assentos. Amados, eu quero louvar a Deus pelo privilégio e a honra de poder estar mais uma vez entre vós, e para tanto externo a minha gratidão ao pastor Adelino pela credibilidade, o afeto, o amor externo à minha pessoa, junto com a pastora Genilda, pastor Elton, com a missionária Dúnia. Quero em nome deles externar a gratidão a toda a família, a todo o corpo ministerial, como também a toda a igreja. Deus abençoe. Uma alegria estar com a cantora, bom vê-la, as pregadoras Débora e Ana Paula, muito bom conhecê-las, como também agradecer, registrar os meus sinceros agradecimentos ao pastor Valentino pelo cuidado, ele que sempre me contata, pastor Marquinhos, pela locomoção e o carinho que estes irmãos têm dispensado a mim, mesmo sabendo que não sou merecedor. Ao Alexandre, que Deus recompense-os, e em vossos nomes externo a todos os demais amigos. Queridos, eu quero tomar por base este texto para falar-lhes algo que é praxe, que é a mensagem do Evangelho, e com isso provocar os nossos dias para não esquecermos do que já foi feito. Quando nós lemos a carta, se lermos o contexto anterior, o apóstolo aos gentios, Paulo, ele escreve, e logo no capítulo 1 ele externa o anelo de ter o prazer de pregar este mesmo evangelho aos romanos, capital do império. O interessante é que ele usa o termo pejorativo, independente do tempo, dos idiomas, dialeto, a palavra vergonha. E não é aleatória que esta mensagem, esta palavra, está inclusa, independente das traduções, na contundência desta carta. Quero pedir a vossa paciência e a vossa entendimento para contextualizar o que eu quero lhe falar-lhes. Bem verdade que os irmãos, como o termo Pentecoste, os irmãos, obviamente, mas só para dar sentido, estava inclusa e está nas tradicionais festas, principais festas dos judeus, e que em todo o contexto, antes do silêncio de Deus, era conhecida num contexto hebraico que prevalecia, conhecida como a festa das colheitas, ou da colheita do trigo, dos grãos, também conhecida como a festa das semanas, 7 semanas após a Páscoa, também conhecido como a festa da primícia, a entrega da primeira colheita a Deus.
Quando nós percebemos o contexto, a gente vê que estas festas estavam acontecendo anualmente. Então, somente um culto conforme o comportamento espiritual dos judeus, segundo a Bíblia, de uma forma religiosa, a ponto que a justiça e a misericórdia foi deixada de lado. Então a Bíblia diz que Deus resolveu silenciar, não advertindo mais a Israel, nem por profetas, nem por revelações, nem por sonhos. Cerca de 330 anos antes de Cristo, é quando o Império Grego-Macedônio toma todo o mundo. E os gregos começam a predominar. E segundo a história, os gregos, quando conquistavam províncias, os povos, nações, eram-lhes obrigatório incutir, impregnar a cultura grega dentro destes conquistados. E os irmãos sabem que os gregos estavam acima da média. Os gregos viviam o contexto da mitologia. Os gregos eram o princípio da civilização e da democracia, ou da pós-modernidade da época. E como eles tinham uma cultura diferenciada, sobretudo da Palestina, terra de Israel, eles ofereciam, segundo a história, incentivos financeiros aos líderes para promoverem o incutir da cultura grega dentro de cada nação que era conquistada. Então, com base neste princípio, os irmãos observam que havia alguns contextos do qual eu quero me ater: cultural, intelectual, geográfico e religioso. Se nós observarmos este contexto, vejam que a primeira coisa que ocorre era a língua, o linguajar, o idioma. Então, o idioma grego passa a predominar, sobretudo entre as novas gerações, pois o grego era a língua oficial do Império Grego-Macedônio. E com isso, de onde vem a palavra Pentecoste, 50º, dentro do contexto, porque agora o que prevalecia culturalmente era a língua grega. Aí, aquelas mesmas frases em hebraico, cujo eu falei o significado, agora era traduzido para Pentecoste, 50 dias após a Páscoa. Daí surge a origem da palavra Pentecostes. Então, quando nós observamos não só a cultura, a língua grega, mas também os procedimentos começaram a roubar, a minar os bons costumes hebraicos para a nova geração, a ponto que diz a história que havia dificuldade de se manter o contexto hebraico, como em vista a modernidade e o avanço da cultura grega, o hebraico ficou arcaico, tanto cultural como social, a ponto que as próprias vestes dos hebreus começaram a ser deixadas para trás, porque o modismo grego predominava. Então, vestir roupa hebraica era arcaico, era vergonhoso, era atrasado. E além disso, o costume, a história nos diz que os próprios jovens, estou falando no contexto hebraico, no contexto do judaísmo, a história diz que os próprios jovens da nova geração, aquela geração que ia eclodindo, cada vez se distanciavam mais dos princípios, a ponto que eles já não se dedicavam mais ao ofício sacerdotal como uma pretensão, como também ao ofício profético. Ou seja, agora esta nova geração, envolvida com esta cultura, queria também se tornar igual o contexto geral, a pós-modernidade.
É daí que vem os Jogos Olímpicos, que sempre foi algo tremendo no contexto da Grécia e do mundo antigo, com base na Grécia, na sua cultura social. Só para ter uma pálida ideia, os irmãos observam o quanto os Jogos Olímpicos até hoje movem com o mundo. Ele atrai a atenção do mundo todo. Então, na época, era isso também que prevalecia. Então, aqueles jovens hebreus que agora não queria mais se dedicar às coisas sagradas, pois a modernidade e a oportunidade grega era o que eclodia. Eles iam disputar os Jogos Olímpicos para terem e serem famosos. Porém, havia uma observação, diz a história: para disputar os Jogos Olímpicos, eles tinham que correr, e correr nus, que era a prática da época. Porém, para os jovens hebreus havia uma dificuldade, porque nenhum dos seus membros, os irmãos sabem que a Bíblia diz, havia a circuncisão, e a circuncisão era exposta, e isto era vergonhoso para eles. Então eles procuravam os médicos, tiravam o sinal da circuncisão, e com isso quebrava a aliança que Deus fez com Abraão. Já se distanciava no princípio da aliança, e a partir daí, cada vez mais eles vão se deteriorando. Com cerca de 30 anos antes de Cristo, salvo engano, aí vem os romanos. Os romanos vêm com o poder político. Os romanos agora vêm com o poder da propina, e agora já não mais eles queriam, porque o grego já era helenizado toda a terra. Os gregos era a língua oficial e a cultura vigente. Então os romanos vêm com o poder como o maior e mais poderoso império que já existiu. Então os romanos agora vão minar o contexto religioso. Veja que os gregos, eles minam o contexto social como um todo. Agora os romanos vêm como um contexto político religioso, a ponto que eles vão agora, o próprio contexto religioso que promovia as festas, que eram responsáveis pelo sagrado, começou a se vender, a aceitar propinas, a ponto que havia agora jogo de cintura e interesse político e partidário. Ou seja, os grupos religiosos cheios de interesses políticos e partidários começaram a se desenvolver com interesse. Saduceus, responsáveis pelo culto, pela adoração, eles não aceitavam a tradução oral, que os mestres tiravam da lei aquilo que Deus falou cara a cara com Moisés, e eles não acreditavam, eles só acreditavam no escrito. Então vem os fariseus, um grupo que se dizia santo, separado, e eles acreditavam também na tradição oral, e na tradição oral se cria em ressurreição, na escrita não. Por isso que a Bíblia diz que o grupo dos saduceus, que era o mais forte, o mais poderoso, financeira e politicamente, religiosamente falando, não acreditava. Aí pelo outro lado, veja a disputa, vinha os essênios. O grupo dos essênios acreditava em uma pureza diante de Deus, e eles se baseavam em quê? Em o obter do prazer da vida. Eles habitavam geralmente fora dos grandes centros, porque eles diziam, para se aproximar de Deus, tem que abrir mão dos prazeres, das riquezas do mundo. Então pelo outro lado vinha os zelotes. Os zelotes eram um grupo que não aceitava o domínio romano diante de Israel, e eles lutavam para uma revolta armada. E vinha os herodianos, que era o grupo político que ligava Roma à Judeia. Então veja que havia um contexto, e entre o grupo principal, como fariseus, estavam os doutores, os mestres. E quem eram eles? Os escribas. Eram eles
responsável pela tradução da lei. Eram eles que extraía da lei a prática cotidiana, como as 613 observações dentro do contexto legal. Então estes homens, eles tinham o direito, era direito deles. Veja que a coisa não estava fácil. Eles tinham a obrigação de formar discípulos. Por quê? Porque isto ia passando de geração em geração. Então eles, cada um deles, tinha o dever. Por exemplo, pastor Elton, exemplo da época, era um mestre, era um escriba. Então ele tinha um direito como mestre, como elite do judaísmo, formar discípulo para disseminar o que ele pensava da lei. E isto tinha respaldo jurídico, tinha respaldo religioso, diante da religiosidade. A Bíblia diz que nesta época e até a época de Jesus, a Bíblia fala, mas a história ratifica, que haviam 3 grandes nomes: Gamaliel, Shammai e Hiel. Era os top line no contexto da teologia, literalmente falando. Então estes homens pegavam aqueles jovens que na sabatina era craque, o poder intelectual. Veja que eu falei do poder cultural, a língua grega predominava, e agora o poder intelectual começa e era vigente no contexto da liturgia, da religião. Por quê? Porque quando aqueles jovens judeus, diz a história, eram sabatinados a partir dos 12 anos, e eles, quem sabatinava eles, não era o sumo sacerdote, não era o sacerdote, era o doutor, era o escriba, era o teólogo, era o mestre. E conforme as respostas desses moços, ele já dizia: este jovem tem futuro, eu vou escolhê-lo para ser meu discípulo. Então, para ser discípulo de um homem desse, tinha que ter evidências intelectuais promissoras. Então, quando estes jovens começavam a segui-los, tirava o direito de vida, porque a função de um discípulo era ser melhor do que o mestre na sua ausência. Então por isso que aonde o discípulo ia, o mestre ia, o discípulo tinha que estar, porque agora eles se tornavam a futura elite do judaísmo. Era a honra, era um privilégio ímpar para quem era escolhido, era dedo. Então o que resumia tudo isso era o que prevalecia. O hebraico agora se tornou, no contexto cultural, a língua da liturgia. O grego, a língua oficial, documento regido. Qualquer coisa, emprego, era muito mais fácil com o grego. E o povão dentro de Jerusalém e adjacência falava o aramaico, aquele que não precisaria ir à escola, e o latim, que era a língua do império. Então veja, porém havia uma discordância, uma rixa entre judeus do sul e judeus do norte, desde a divisão do reino. E agora a rixa aumenta, porque a elite do sul, de onde eles examinavam, eles determinavam, quem dominava eram a eles, que lá daquela região já havia rixa e piorou, nunca sairia alguém que prestasse. Ou seja, eles teriam coragem de escolher um discípulo da região da Galileia, porque para eles não tinha pureza suficiente e estavam afastados de Deus. Então era isso que regia. Havia culto de manhã, havia culto meio-dia, havia culto no final da tarde, havia festa da Páscoa todo ano, havia Pentecoste todo ano, mas era a mesma coisa. O cego continuava cego, o coxo continuava coxo, o leigo continuava leigo, era a mesma coisa todo dia. Aí Deus quebra o silêncio e envia Jesus. E a Bíblia diz que Jesus vem para restaurar essa situação. Jesus vem para
cumpriu o que não estava sendo cumprido: a justiça e o amor. Porque a segregação aqui era terrível. Por exemplo, negro aqui, meu Deus do céu, jamais entraria, jamais estaria num púlpito pregando. Deficiente, muito menos. Havia um contexto seletivo na perfeição. Aí Jesus entra no cenário. Com 12 anos, ele passa pelo processo seletivo da sabatina. A Bíblia diz que encontra ele no templo. E quem estava sabatinando ele? Os doutores. E o que eles faziam? Eles perguntavam a lei, e era obrigação do jovem responder. A Bíblia diz que além de Jesus responder, interpretava, ensinava a eles o que a lei queria dizer. Eles diziam: meu Deus, de onde vem tanta sabedoria? Quem é esse menino? É lá de Nazaré. É de Nazaré. Não vem nada bom dali, esquece. 17 anos se passam. Anonimato. 17 anos depois, aparece um jovem cheio do Espírito Santo. Não passou na sabatina, mas aparece no deserto do Jordão, na beira do Jordão, pregando sem anel no dedo, pregando sem muito aparato religioso nem político, simplesmente como um camponês, e gritando: arrependam-se, arrependam-se, porque o machado já foi colocado na raiz da árvore. A mensagem dele impacta e chega na cúpula. Aí a cúpula se reúne e escolhe um grupo de fariseus e diz: vão lá saber quem é esse rapaz. Ele está atraindo muita gente. Aí eles vão lá e chegam na beira do rio, encontra João Batista batizando. E eles dizem: escute aqui, os de Jerusalém, eles tinham poder total. Os de Jerusalém mandaram a você para perguntar: quem é você? Você é o Cristo? Sou não. É Elias? Sou não. É profeta? Sou não. Ora, se você não é Elias, se você não é o Cristo, não é profeta, aleluia, quem é você? Diz alguma coisa para a gente dizer àqueles que nos enviaram. A gente precisa levar a resposta. Aí João diz: eu sou uma voz. Como disse o profeta Isaías: preparai os vossos caminhos, porque o Senhor está vindo aí. Mas você não tem direito a batizar. Você não é Elias, não é o Cristo. Não, eu estou batizando vocês com água, mas já está no meio de vocês um que vocês ainda não conhecem. Ele é maior do que eu, porque veio primeiro do que eu. Eu não sou merecedor de desatar nem a sandália dos seus pés. E ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é cheio do Espírito Santo. Com todo respeito, veja que eu não estou aqui como crítica, não, muito pelo contrário. Mas não é o anel, não é o diploma que faz a diferença só assim. Diploma e anel sem recheio desta coisa aqui chamada Espírito Santo, enfim, não vai muito longe não. Só é barulho. Aí agora Jesus começa lá no norte, sem ser reconhecido na grade curricular de Jerusalém como mestre. E agora ele não vai sabatinar ninguém intelectualmente sábio. Ele agora vai escolher caipiras, pescadores, ignorantes, que ninguém teria coragem de acreditar.
para o maior projeto de avivamento da raça humana. Ele vai acreditar a um grupo de pessoas que na ótica humana eram descartados. Em síntese, eles começam a pregar do norte, porque quem queria ser famoso começava em Jerusalém. Por isso que os irmãos dele disseram: você não quer ser famoso, porque não começa em Jerusalém? Vai para Jerusalém. Jesus disse: ainda não chegou a minha hora. Aí ele começa pelo interior mesmo, mas só que diferente de lá de Jerusalém, a coisa acontecia. Eu disse que em Jerusalém tinha culto, tinha festa todo ano e nada acontecia. Agora Jesus, cheio do Espírito Santo, começa lá. Aí vai para o casamento, aí o vinho acaba, aí ele transforma água em vinho, aí a notícia se espalha. Tem coisa diferente, tem coisa diferente, tem coisa diferente. Em síntese, que não quero passar do limite, o nome dele se torna conhecido, e a Bíblia diz que o nome dele se espalhou tanto que vai perturbar Jerusalém, porque quando o povo dos povoados, quando o povo das vilas sabiam que Jesus ia passar, ele está vindo aí, vai passar aqui a um dia, vai demorar um dia, mas ele está vindo aí. Aí o povo já começava a botar nas costas os doentes, os endemoniados, trazia paralítico na rede e saía botando na beira do caminho. Ele vai passar por aqui. Por onde ele passava, os demônios saíam, o enfermo era curado, o coxo levantava e a glória descia. E os discípulos vendo. Aí chegou em Jerusalém. O profeta da Galileia está fazendo a diferença. O que é que ele tem? Não sei. Aí diz a Bíblia que os de Jerusalém, os grupos religiosos, aqueles que eu falei, que eram divididos por interesses particulares, agora se unem para parar a Jesus. Aí escolheram os doutores, os peritos na teologia, e mandaram se infiltrar na multidão para pegar Jesus em um erro de pregação. Eles escutavam a pregação de Jesus todinha, ficavam boquiabertos, não encontravam um erro na visão da lei. Aí iam para Jesus jogar casca de banana. Senhor, a lei diz isso, e tu diz o quê? Eu digo isso. Eles diziam: é verdade. Quando voltava com o relatório para Jerusalém, já voltava quebrantado e dizia: a gente nunca viu ninguém pregar como ele. Ele prega com autoridade, ele prega com sabedoria, não tem o que achar erro nele. Cheio do Espírito Santo. Ele está operando milagres. E em Jerusalém tinha boi morrendo todo dia, tinha a oferta de libação, mas só tinha festa, gente, não tinha nada de anormal. Aí agora, pelas beiras do interior, a notícia eclode, não só em Jerusalém, mas também na circunvizinhança gentia. Aí eles criaram o primeiro obstáculo para pará-lo. Como eles tinham o poder da voz, e para os judeus o que vinha de lá era a voz de Deus, aí eles decidiram: qualquer pessoa que confessar que esse Cristo fez um milagre vai ser expulso da sinagoga. Sancionam e vira lei. E aí havia uma gravidade. Não era só ser expulso, era que este convívio da sinagoga era para judeus, e eles tinham direito à educação, eles tinham direito à assistência social, eles tinham direito a muitas coisas. Eu vou usar um termo bem distante, mas só para o irmão ter uma ideia, um Bolsa Família melhorado. E sendo expulso da sinagoga, eles fazendo parte, eles não eram obrigados a adorar o imperador. Mas expulso eles da sinagoga, eles perdiam todos os direitos, ia depender do Império Romano e ainda tinha que adorar o imperador. E isso para um judeu, filho. Então isso vai se tornar vigente para parar este evangelho. Aí está Jesus uma vez em Jerusalém, encontra um homem cego de nascença.
pega a terra, mela o olho e diz: vai lavar no tanque lá, Siloé. O homem foi. Quando voltou vendo. Eu acho lindo que no dia seguinte, pregadores, ele está andando sem guia. Aí incomoda os vizinhos. Os vizinhos que sabiam da lei, da exigência. Não parece aquele jovem que era carregado por guia? Não, mas não é possível, parece com ele. Vamos lá. Ei, não era tu, era eu mesmo. E o que foi que aconteceu? Um homem chamado Jesus, nunca tinha o visto, mas ele falou nos meus ouvidos: vai, melou meu olho com lodo, com terra, disse: vai lavar. Eu fui e voltei vendo. Quem? Jesus. Não, veja que a Bíblia diz que eles correram e foram entregar, denunciar o coitado. Quando ele, irmão, esse homem era cego de nascença. Não há registro bíblico nem extra bíblico que um terrível desse religioso visitou esse coitado para dar esperança a ele. Agora o jovem, quando souberam que ele estava dizendo que Jesus fez um milagre, mandaram logo a inquirição, intimaram ele, e ele vai comparecer diante das autoridades. E eles disseram: ora, é você que era cego? Sou eu mesmo. Como foi que aconteceu isso? Ele não teve medo, ele disse: um homem chamado Jesus untou meus olhos e disse: vai, lava-te. Eu fui e voltei vendo. Não é possível. Chama os pais deles, sintetizando. Os pais deles já sabiam da veracidade da lei e da dureza. É vosso filho? É. Ele é cego de nascença? É. E como foi que abriu seus olhos? O pai e a mãe sabiam disso. Olha, se ele era cego, era. Se é nosso filho, era. Agora, quanto a isso, ele já tem idade. Pergunta a ele que ele vai explicar. Saíram sabiamente. Chamaram ele de novo e disseram: olha, sintetizando, a gente sabe que esse homem é pecador e que Deus não ouve a pecador. Nós nem sabemos de onde ele vem. Aí o jovem dizia: o bonito é isso, vocês nem sabem de onde ele é, e ele abriu os meus olhos. Ora, vocês também querem ser discípulo dele? Uma coisa eu digo a vocês: eu era cego. Se ele era pecador, não quero saber. Quero saber que eu era cego e agora eu estou vendo. E o expulsaram. E Jesus vai procurá-lo e acha e toma conta dele. Não conseguiram. Aí vem a segunda ataque, a vergonha. Eles começaram a disseminar que qualquer seguidor de Jesus se tornava vexatório. Era vergonhoso seguir a Jesus. Oh, aleluia. Só para os irmãos terem uma ideia, guarde Deus disso, só para abrir a mente. Você já pensou o pastor Adelino excluir um obreiro e chegar aqui de púlpito, dizer para vocês que não andem com aquele rapaz, que vocês vão sofrer, vão ser tidos por ninguém, o impacto. Então agora a vergonha se tornou a praxe do dia a dia, a ponto que isto chegou dentro dos discípulos e dentro do povo que seguia Jesus. Veja que Marcos 38 e Lucas 9 fala disso. Ele diz que Jesus um dia parou, olhou para os discípulos e para a multidão e deu o recado. Disse: olha, vocês querem me seguir? Abram mão de vocês mesmos. Na nossa linguagem, vocês não vão ter glamour, vocês vão perder nome, vocês vão ser tidos como gentinha, como sem valor. Mas eu digo uma coisa a vocês: aqueles que se envergonhar de mim e da minha palavra, eu vou me envergonhar dele quando eu vier na minha glória diante de Deus e dos seus anjos. Não funcionou. Eles perderam mais uma vez. Aí disseram: agora só tem um jeito, não vamos mais procurar prendê-lo, vamos matá-lo. Qual era o propósito de matar? Era pior do que o que a gente lê. Veja que eles não só querem matar, mas levam a morte de cruz, que não fazia parte da lei judaica, era uma prática meramente romana.
Por que eles levaram Jesus à cruz? Porque a morte de cruz era o ápice da vergonha para o ser humano morrer. Quem era morto de cruz, a maioria, as famílias não tinham coragem de ir tirar da cruz, para não se tornar também vergonha. Muitos eram enterrados como indigentes, e se alguém depois lembrasse, era de forma vergonhosa. Então agora eles vão levar Jesus à cruz, para levar Jesus ao ápice da vergonha. Veja que Paulo fala disso, que ele suportou o opróbrio, foi fiel até a morte, e a morte de cruz. O opróbrio é o mais alto nível da vergonha que um ser humano é exposto. E se nós matarmos ele de cruz, o que ele pregou vai se tornar vergonha para sempre. E os discípulos deles vazam. Jesus, sabendo que chegou a sua hora, João 14, ele diz: olha, eu vou para o meu pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou rogar o pai, eu vou pedir o pai, e ele vai enviar o Consolador, e ele vai ficar para sempre com vocês, e vocês vão fazer coisas maiores do que a que eu fiz. Mas na noite que Jesus é preso, a coisa ficou tão feia que todos fugiram. Os que seguiram ficaram de longe. Um dos mais íntimos e mais corajosos, chamado Pedro, quando o identificaram e disseram: o teu sotaque é galileu, tu parece com ele, tu fala como ele. Pedro disse: não, nem conheço. Muitos fugiram, deixaram até a roupa na mão dos soldados. Tinha tudo para dar certo. Eles fugiram, levaram Jesus ao ápice da vergonha, esbofetearam-lhe, cuspiram-lhe na cara, rasgaram as suas vestes, o despiram. E logo jogaram ele a público, para carregar a própria morte nas costas, o instrumento da morte. Vai ser crucificado fora da cidade, colocado no pódio, primeiro lugar, o lugar mais alto do pódio. Como o pior dos criminosos, inimigo do império. O crucificam. Nenhum discípulo teve coragem de assumir o próprio corpo do mestre. Dois anônimos aparecem, José de Arimateia e Nicodemos, que acreditava nele, mas por causa da vergonha, e como ele era mestre, ele não se aproximava durante o dia. Tiram ele da cruz e o sepultam. Os mais próximos desistiram, os mais longe já estavam mais longe ainda. Todos diziam: acabou. Era mais um aventureiro, era mais um herege. Manhã do terceiro dia, um grupo de mulheres da CIB são testemunhas no começo do avivamento. Vão ao sepulcro para embalsamar o corpo do mestre, para que ele não apodrecesse tão rápido. Então quando elas vão lá, o túmulo já estava aberto. Os anjos tinham empurrado a porta, a pedra,
quer que vocês vieram buscar o nosso mestre. Ele não está mais aqui não. Quer que houve? Ele já ressuscitou, ele está vivo, ele voltou a viver. A morte não pode o deter. O véu que estava à direita a Israel, só se aproximar 1000 metros da presença, é rasgado de alto a baixo. A barreira da inimizade que afastava o negro, afastava o pobre, afastava o gordo, afastava o gentil, caiu por terra. Aí agora não tem mais véu, não tem mais barreira. Diga para quem está ao teu lado: não tem mais véu, não tem mais barreira. Agora eu adoro, agora eu sou livre, agora eu sou pentecostal. Não tem mais véu, deixa eu ouvir o barulho de adorador. Não tem mais barreira da separação, caiu por terra. Deixa eu ouvir o barulho de quem é cheio. Recebe aí, recebe, adora. Eu bato muito nisso aqui. O que estava acontecendo na lei, não na lei, mas nos seus intérpretes, era a falta de justiça e misericórdia. Uma das maiores lições, eu não posso falar da cruz sem falar isso, que a cruz nos deixa, é o que Jesus faz depois de ressuscitado. Qual pastor presidente teria coragem de botar Pedro no ministério de novo? Qual de nós queria ser mais amigo de Tomé? Ele agora ressuscita e não se preocupa em subir. Ele coloca o pé no chão de novo e vai buscar um por um. A maior lição do Pentecostes é o amor. Ele coloca um por um de novo no ministério. A gente é que costuma, gente, abrir mão um do outro. Às vezes o irmão rala do nosso lado, passa anos e anos chorando, derramando lágrimas, e um erro que ele comete é o suficiente para a gente abandoná-lo, rasgar a carteirinha, e nem no conjunto ele ter direito de entrar mais. Eu não estou falando aqui contra a disciplina, contra a punição, não. Eu estou falando em um contexto geral. Olha para quem está ao teu lado aí, diga: me faz um favor. Eu sei que eu não sou perfeito. Se um dia eu errar, desiste de mim não. Vale a pena investir em mim. Ele vai em busca de um por um. Aconselha-os: fiquem em Jerusalém. Era Páscoa, até que do alto seja revestido. 40 dias ele passa com os discípulos e vai aos céus. Quando ele chega no céu, é contemplado, adorado, reconhecido a vitória. Aí agora, sintetizando, 50º dia, Pentecoste começa em Jerusalém. Ele senta ao lado do Pai e diz: Pai, eu disse ao Senhor que ia rogar, disse a eles
que ia rogar a ti. A palavra rogar é mesmo que a resposta seja não, mesmo assim eu vou pedir. No original ele disse: Pai, eu disse a eles que mesmo que a resposta fosse não, mas eu ia pedir, porque em todo o Antigo Testamento, desde o pecado do homem, o Espírito Santo vinha e voltava, usava e voltava. Ah, Pai, agora eu quero te pedir. Eu prometi a eles o que, filho? Derrama o Espírito Santo para eles, para ficar para sempre. Agora, filho, e todos que estavam no lugar, no cenáculo, foram cheios do Espírito Santo. Primeira barreira intelectual foi quebrada com a escolha deles. Segunda barreira cultural, porque agora eles falavam novas línguas. Por isso que aquele grupo disse: de onde está vindo essa voz? Não são eles todos galileus? Não são ignorantes? Não são semi-analfabetos? São. E como nós estamos ouvindo eles falar na língua do nosso país, ou seja, tem algo diferente ali. Agora não há mais barreira, agora eles falavam a língua como intelectuais, porque eram os ignorantes cheios do Espírito Santo. Eles começam a sacudir Jerusalém com a ida de Pedro e João ao templo. O coxo com quase 40 anos entra pulando dentro do santuário. Aí mexe com a cúpula do judaísmo. O sumo sacerdote tem que fazer inquirição sobre eles. Chamaram os dois ignorantes, cheios do Espírito Santo. Subiram à sala do sumo sacerdote. E quem estava não era ninguém fraco: o sumo sacerdote e os grandes da cúpula. Aí um deles olhou lá para baixo e o coxo estava dando salto por cima da cabeça, conjecturando. Aí eles olhou para ele e disse: rapaz, o negócio é sério. Eu conheço aquele cabo ali. E desde que ele entrou ele está pulando. Não tem jeito não, esses homens estiveram com Jesus. Não tem outra resposta. Deixa eles entrar, entrem. Vocês estão aqui por uma causa. Em nome de quem e com qual poder vocês operam esses milagres? Eu acho bonito a simplicidade de Pedro. Ele diz: olha, como nordestino, oxe, vocês nos chamaram aqui por causa de um simples milagre. Um simples, que eles nunca tinham visto. Um simples milagre operado na vida de um coxo. Em outras palavras, vocês não viram nada ainda. Mas já que vocês perguntaram, para vocês saberem, é em nome de Jesus, aquele que vocês mataram, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e ele está vivo. Prisões, chicotes. Para nós cristãos, Pentecostes é a descida do Espírito Santo. Não é meramente uma festa judaica. As prisões, os açoites não seguraram mais eles. Aí disseram: só tem um jeito de pará-los. Qual? Usar a ignorância deles. Eles são ignorantes concernente à lei. Precisamos fazer uma reunião com os mestres, os doutores. Vamos pegá-los na lei. Reunir os doutores e entre eles Gamaliel. A gente precisa parar esse povo, essa chama. E já tentamos com prisão, com açoite, nada. E nem a morte de cruz tem parado essa miséria, essa raça de gente. Vocês têm alguém bom aí? Aí Gamaliel fica de pé e diz: eu tenho um rapaz. Ninguém é melhor na lei de Moisés como ele. Ele foi o melhor discípulo da graça. Ele conhece direito, filosofia, conhecimentos gerais. Ele é top.
Quem é ele? Saulo, lá de Tarso. Então vamos dar autoridade a ele. Para parar essa raça. Ele entra com todo tipo de anel e diploma na parede. Ele entra conhecendo vírgula por vírgula na lei de Moisés. Ele entra como o primeiro no Enem. E entra arrebentando, prendendo todos que faziam parte, segundo ele, daquela seita, a seita do Nazareno, o vergonhoso. Ele prende, ele chicoteia, ele pisa a crente de pé, e ele assola os irmãos em Jerusalém. Ele fez muitos desviarem da fé. A Bíblia diz, exceto os apóstolos, mas os mais fracos tiveram que correr de Jerusalém. Mas a Bíblia diz, aqueles que não desistiam, mesmo em risco de morte, mas cheio do Espírito Santo, por onde passavam, tocavam fogo e falavam a palavra de Deus. Samaria, que para a religião judaica era maldita, era imunda, agora Filipe vai lá cheio do Espírito Santo, e Samaria pega fogo. O grupo de crentes chega em Damasco, e Damasco pega fogo. Aí diz a Saulo: Saulo, tem jeito não, Samaria está pegando fogo, Damasco está virando de perna pro ar. Ele odiava a crente, ele respirando ameaça de morte. Isso quer dizer, ele odiava tanto os crentes que queria matar. Pediu fé de ofício a sacerdote para ir a Damasco, arrastar preso para Jerusalém todos que faziam parte daquela seita. Pega a carta, pega a escolta e vai. Ao meio-dia, a hora que o sol é mais quente, um facho de luz, um facho, abre o céu e desce. O grande Saulo de Tarso cai com a cara, nunca tinha caído, joga a cara na poeira, e quando levanta não enxergava mais nada, e sabia quem derrubou ele era maior do que ele. Só teve o direito de dizer: quem tu és, Senhor? O bonito é que Jesus agora não fala com ele em aramaico, tendo em vista que ele era o melhor, era do hebraico, era da elite. A Bíblia diz em Atos que Jesus fala com ele em hebraico, a linguagem da elite. Jesus para ele era vexatório, era caipira. Agora Jesus vai falar em hebraico: eu sou Jesus a quem você persegue. Ele já entra em Damasco crente, jejuando e orando, trancado em um quarto. Aí Deus vai em Damasco, Jesus vai em Damasco, pega um crente pentecostal, salvo engano, Ananias, e diz: Ananias, tem um rapaz lá na casa de Judas que trabalha com couro, ele está orando e jejuando, eu quero que você vá lá. Eu sei que é ele, eu quero que você vá tocar fogo nele. Agora o ignorante tocando fogo no doutor. Tem muitos lugares que os doutores estão parando de falar línguas estranhas, mas diz para quem está ao teu lado: se tiver do meu lado vai pegar fogo hoje. Como é o nome dele, Senhor? É Saulo. Senhor, não é possível. O nome desse homem é conhecido, ele tem matado muita gente. Esse homem é terrível. Era. Já quebrei ele no meio. Agora é um vaso. Ananias entra, vai lá, olha a ousadia, nem chama doutor, irmão Saulo. Oh, gente, irmão Saulo,
O Jesus que te apareceu lá no caminho me mandou aqui. E agora eu vou orar por você. As escamas caem e Saulo é cheio do Espírito Santo. Aquele que chamava os crentes de vergonhosos, agora se torna crente. E depois de anos no anonimato, surgem como apóstolo aos gentios. Sintetizando, gente, por isso que Jesus disse: fui eu que escolhi vocês. Porque a história do Evangelho não nos atrai em nada. Se nós formos debruçar à risca na história do que cremos, do que nos pregamos, a gente desiste. Se fosse nós que tivéssemos escolhido isso. A primeira viagem de Paulo, ele termina nas regiões da Licaônia, na região de Listra e Derbe. E a primeira viagem termina ele dado como morto, de tanto apanhar por causa do Evangelho. Mas cheio do Espírito Santo, ele faz a segunda viagem pelo mesmo lugar. E chega em Filipe, primeira vez que prega na Europa, é preso e chicoteado. Que evangelho é esse, gente? O que faz esse povo não desistirem? A coisa estava tão feia que na segunda carta, quando ele vai estimular Timóteo, ele diz a Timóteo no capítulo 1, versículo 8: Timóteo, meu filho. No versículo 6 ele diz: o Senhor não te deu um espírito de covardia. Não desiste não. Não tenha vergonha, Timóteo, do testemunho de Jesus Cristo, nem de mim, que sou seu prisioneiro. Nos últimos dias as coisas vão ficar difíceis. O povo só vai querer ouvir o que querem, mas a verdade vai ser deixada de lado. Não te venda, não tenha vergonha, continua. Ei. Muitos foram crucificados, muitos decapitados, esfolados vivos, mas não se envergonhavam mais do Evangelho. Ei. O anelo era chegar em Roma. Depois de tudo isso, veja que quem falava de Paulo, e na nossa linguagem eu não sei como ele aguenta, é uma vergonha o que ele passa. Mas ele começa dizendo aos gentios de Roma: como eu quero pregar entre vocês, mas eu fui impedido até agora. Mas o meu desejo é pregar entre os romanos. Veja que havia rumores, é por isso que ele diz isso, porque eu não tenho vergonha. Depois de tantas lapadas, depois de tantas prisões, mesmo assim eu não tenho vergonha de pregar o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo não é só falácia. O Evangelho de Cristo não é glamour. O Evangelho de Cristo é poder, é poder, é poder, é poder de Deus, é poder de Deus. Nós estamos aqui hoje, a nova geração, sentado em cadeiras almofadadas, pregando em microfones sem fios, ao som de um lindo teclado. Mas uma geração cheia desse Espírito Santo,
movida por esse sentimento que a gente chama pentecostal, não tiveram esse privilégio. Muitos deles, não muito tempo distante, os não crentes urinavam e guardavam a urina num balde. A urina, quando estava podre, fedendo, quando os crentes passavam, eles pegavam a urina e jogavam em cima dos crentes. Eles não desistiam. Entravam na igreja, não eram chamados de gospel, de evangélicos, eram bodes. Os filhos morriam, eles não tinham direito de enterrar no cemitério público. Qual era a culpa? É pentecostal, é crente. Não tinham direito de formar os filhos nos colégios, Elton, particulares. Mas eles não se envergonhavam. Eles entravam para orar. Quando começava a falar em línguas estranhas, os não crentes jogavam pedra neles, em cima da igreja, e Jesus batizando lá dentro com o Espírito Santo. Mas não davam uma semana, aqueles que atiravam urina, aqueles que atiravam pedra, estavam já dentro da igreja, adorando e cheio do Espírito Santo. Eu conheço muitos que fizeram isso. Agora é a nossa vez. Diga para quem está ao seu lado: agora é a nossa vez. Fique de pé, por favor. Nós estamos vivendo a pós-modernidade em meio a uma crise. E eu digo isso sem medo de errar. Tem muitos lugares aí que a gente está chegando que já não pode mais falar línguas estranhas, já não pode mais sair da direção do púlpito para não escandalizar os ouvintes que estão lá. Não, tem muitos lugares que se você falar em línguas estranhas, puxa o paletó. Mas eu louvo a Deus que eu estou no altar, eu estou pregando hoje numa igreja que não tem vergonha de falar línguas estranhas. Eu estou num púlpito que ainda se ouve línguas estranhas. Eu estou num púlpito que adora. Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas. Deixa eu ouvir pentecostais.